o seu trabalho, mas também não é condicionam, mas de certa forma balizam, digamos assim, preferi em vez de dizer condicionar, embora possa parecer a mesma coisa, mas de certa forma balizam esta liberdade de imprensa, que também vai ao encontro também da questão da liberdade de expressão. É isso mesmo, do encontro. A liberdade de imprensa obviamente vai encontrar a liberdade de expressão. E nós agora com o fenómeno dos últimos anos também, com as redes sociais e com as ditas fake news, as falsas notícias, que geralmente as pessoas só veem as gordas e pensam que aquilo é verdade, terá a própria liberdade de imprensa posta em causa por este assédio das redes sociais? Eu penso que não, pelo contrário. De certa forma, o que eu acho que as redes sociais estão a fazer neste momento é a pisar a linha. Ou seja, tudo aquilo que o jornalista não pode fazer é colocado ali. É feito ali. De tal forma que, por exemplo, nós estamos a assistir neste momento, não é só em França, mas neste caso concreto, porque está a decorrer, portanto, esta segunda fase das eleições presidenciais em França, o que nós temos assistido, de certa forma, é que os políticos estão a usar, por exemplo, as redes sociais, precisamente porque ali eles podem dizer, não é tudo o que lhes apetece, porque também serão responsabilizados naturalmente, mas não cumprindo com aqueles requisitos que, em princípio, ou que sempre o jornalista é obrigado, de facto, a cumprir. E, de facto, isso é um alerta que foi feito por um estudioso francês com várias obras publicadas nesta área, na área da comunicação social, e que, de facto, chama a atenção para este fenómeno, que é não haver, de facto, um filtro, ou seja, preservar a credibilidade jornalística. O jornalista muitas vezes tem várias funções, naturalmente. O jornalista tem, não é a questão do filtro no sentido de censura, mas no sentido de aperfeiçoar e melhorar o discurso para chegar às pessoas. E tive um professor na universidade que dizia que o mais importante da comunicação é de facto comunicar. Isto parece um absurdo, mas muitas vezes parece uma redundância, quer dizer, mas de facto muitas vezes o discurso na comunicação social é demasiado elitista, demasiado fechado, demasiado hermético, portanto fechado, no sentido fechado, e difícil para as pessoas perceberem. E se nós não temos uma linguagem simples e compreensível, a comunicação, a mensagem não chega. Portanto, nós temos de facto ter este cuidado também na forma como fazemos cumprimos com esta obrigação de informar. E, portanto, para haver essa informação, tem que haver, de facto, um certo cuidado na linguagem, uma linguagem acessível e que chega, de facto, a toda a gente. Poderemos falar também, entre aspas, no fenómeno o Correio da Manhã. A gente muitas vezes brinca com o Correio da Manhã, mas a verdade é uma. O editorial vai por sangue, mulheres e futebol. É isso que nós queremos ler. Eu, por acaso, estive há pouco tempo numa conferência organizada pelo Contigo Teatro e na qual participou uma escritora, que é filha do poeta António Gedeão, precisamente a Cristina Carvalho, e que a certa altura dizia que, de facto, Portugal estamos a notar que em Portugal há cada vez mais pessoas a ler. Isso é muito importante. Sim. Mas a questão que se coloca estão a ler o quê? E precisamente, porque ler a bola ou o recorde ou o jogo não chega. E infelizmente o que nós notamos é que as notícias mais apetecidas, digamos assim, são aquelas que têm a ver com sangue, são aquelas que têm a ver com crime. E nós assistimos a isso. Isto não é um dado sensorial apenas de... Não, é mesmo que as pessoas... É um dado sensibilidade humana. Há um dado verificável. E por acaso, a propósito dessa conferência, estive a ler algumas coisas sobre esta questão da evolução dos mídia e daquilo que de facto as pessoas gostam de ler e querem ler e que leem, de facto. E nós notamos, por exemplo, esse fenómeno estamos a notar, por exemplo, nas primeiras páginas dos jornais. Aqui há uns anos nós falávamos que o Correio da Manhã é o Correio da Manhã, mas atenção, o Correio da Manhã é o jornal com maior tiragem a nível nacional. E depois é assim, nós estamos a notar, por exemplo, alguns dos outros títulos nacionais, estamos a notar, por exemplo, que o Jornal de Notícias pode ir atrás. Já está há algum tempo a fazer isso. Acontece isso nos canais, por exemplo, de informação. Eu gosto muito de ver, principalmente quando há os jogos de futebol e há a reportagem das traseiras dos autocarros, né? Vai a malta de moto e toda a gente a ver e vai tudo seguido
por aquilo. Não, o que acontece aqui é que o fenómeno de facto do interesse, isto é muito vulnerável, não é? Nós hoje temos ferramentas, enquanto que aqui há uns 20 ou 30 anos atrás não havia, de facto, não tínhamos uma percepção. O que é uma notícia, agora já não é às 3 da tarde. Pois não, e não é só isso. Nós temos, de facto, ao longo do dia, nós conseguimos ter a percepção, porque temos, no caso do JM, porque tem, de facto, a edição em papel e tem a edição online, e nós conseguimos ter uma percepção daquilo que as pessoas, ao longo do dia, estão a gostar mais, as mais lidas. Isso pode ser um indicador para a notícia depois ser valorizada ou não em termos de edição, porque, no fundo, voltamos àquela questão que eu estava a dizer há pouco de um professor universitário que me costumava dizer que, de facto, para comunicar é preciso que haja comunicação, portanto, as pessoas têm que perceber aquilo que se está a dizer. E neste momento, só para terminar a relação aos títulos das primeiras páginas, aos títulos e às primeiras páginas dos jornais nacionais, eu estava a dizer, por exemplo, no caso do Jornal de Notícias, nós já temos de facto uma certa aproximação ao Correio da Manhã. Nós notamos, inclusivamente, o Diário de Notícias de Lisboa, portanto, que também tem esta aproximação. E atenção, porque o Público, que era tido por um jornal de referência, também, de certa forma, já se começa a pressentir, fruto também das dificuldades que tem tido, porque o que se tem notado é que os jornais que apostam mais no crime e no sangue, nas suas edições, são aqueles que aumentaram a tiragem. O Público, nos últimos anos, foi daqueles que mais apostou na cultura, por exemplo, ao nível da cultura. E o que se verificou foi que, e não estou aqui a estabelecer uma relação de causa e efeito, mas muito provavelmente isso, e outra questão que também muitas vezes o Público, por exemplo, que valoriza, que são as reportagens internacionais. E as pessoas, de facto, hoje penso que cada vez mais o jornalismo tem de contar histórias às pessoas. Histórias com pessoas dentro. Histórias com pessoas e contando factos, aproximando as pessoas iguais a si, ou ao leitor, ou ao ouvinte, ou ao telespectador. É aí mesmo onde queremos chegar. Infelizmente, numa altura não muito boa para uma comunidade que tanto diz à região, a Venezuela. Obviamente, a liberdade de expressão, podemos dizer que está madura ou muito verde a Venezuela? Há aqui um contrassenso no meio disto tudo. Porquê? Eu vou dizer porquê. Porque nós estamos a falar e a dizer que existe falta de ou como na Turquia, neste momento. Mas vamos chegar a um público-alvo, digamos assim, que é, de facto, aquele que está mais próximo de nós, do ponto de vista cultural e social, porque temos muitas comunidades espalhadas pelo país inteiro. De facto, quando nós dizemos a Venezuela não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, só sai a mensagem que é do Estado, a mensagem do Governo, enfim, é a lei da mordaça. E o que acontece é que nós, deste lado do Ocidente, portanto do Ocidente, deste lado do Atlântico, nós conseguimos saber do que se está a passar lá. E, portanto, é até nisso. Porque sim, mas, por exemplo, na semana passada o canal estatal foi encerrado. Pois, mas o que é que acontece? Mas o que é que acontece hoje? E isto entronca um pouco naquilo que se estava a dizer em relação às redes sociais. Neste momento são, de facto, o maior vínculo. Concorrentes complementares. São boas ferramentas também, não é? São excelentes ferramentas. E vocês que reparem a facilidade que hoje, graças à evolução tecnológica, a facilidade com que uma pessoa qualquer que tenha um smartphone, um telefone com alguma capacidade de fazer vídeo, por exemplo, clicar, no instante tem que fazer um vídeo e ficar online. E em direto, hoje em dia o Facebook permite já. E em direto. E, portanto, sem censura. Muitas destas imagens que chegaram a este lado do Atlântico, de facto, chegaram via redes sociais. As redes sociais, quando eu digo que é uma ameaça, constitui uma ameaça também ao exercício do jornalismo, não é tudo o que tem lá que não presta. O que eu estou a dizer é que pode ser uma ameaça, em determinadas áreas é uma ameaça, porque, por exemplo, pode acontecer, como alguns que têm acontecido, que é, de facto, apoderarem-se de conteúdos informativos que são feitos por jornalistas e depois servindo de... meter na bimbi e dizer, olá, fui eu. Exatamente. E, portanto, aqui há questões de direitos de autor e que deveriam ser também salvaguardados. Mas, por outro lado, também temos como a rede social como uma fonte de informação. O mais importante neste momento para os leitores, seja para os leitores, para os telespectadores, para os ouvintes, enfim, para os consumidores de informação, eu julgo que o mais importante é que, de facto, ganhem massa crítica, ou seja, estejam atentos.
Porque a informação muitas vezes é camuflada. Já matamos o Charles Chaplin para umas 3 ou 4 vezes, a Amália já deve ter morrido umas 4 ou 5, não sei. E portanto, às vezes, a Amália é difícil porque as pessoas não vão esquecer, mas existem de facto. Não, eu recordo-me, o Vasco Granja, saudoso, já morreu para aí 50 vezes, coitado. Pois é, mas pronto. E porquê? Porque muitas vezes alguém partilhou uma notícia que já tem 20 anos. E 20 anos, quer dizer, o Facebook não tem tanto, mas quer dizer, uma notícia que foi buscar ao arquivo qualquer e partilhou, e o que é que acontece é que, de facto, as pessoas vão depois atrás das redes sociais. E o fenómeno que está a ser, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer em relação às presidenciais em França, e que, de facto, os políticos, neste caso a Marine Le Pen e o Macron, o que eles têm feito é, de facto, jogado com a questão das redes sociais, porque sabem que o público juvenil recebe informação essencialmente através das redes sociais, não consultam, e isso eu também tenho por experiência própria aqui na região. Muitos jovens, muitas vezes vou às escolas, falar de jornalismo e com sim, os pegar no jornal é raro, está ali mesmo à mão e é de facto frustrante para nós que escrevemos, não é, para um jornal. E não digo jornal, não digo só o JM, digo o Diário de Notícias, não leem jornais, não é este ou aquele jornal, não leem jornais. E de facto, às vezes de forma insistente, eu pergunto, mas não leem, mas nem sequer esta área, nem aquela, nem desporto. E eles, não, vejo nas redes sociais. Às vezes nem na televisão vem. E portanto, quando se fala que de facto o jornalismo é o quarto poder, talvez já tenha passado para o terceiro, tenha havido assim uma certa inflação. Exatamente, por exemplo, falava-se no quarto poder e até falou-se no ano passado, nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que toda a imprensa norte-americana, um grande exemplo, estava obviamente contra o Donald Trump, e ele ganhou na mesma. Pois é isso, e isto poderá ser esse fenómeno, como também poderá ser outros. Ainda hoje saiu uma notícia que a opositora a Clinton, a Hillary Clinton, queixou-se de que de facto os serviços secretos terão tramado, porque libertaram determinadas informações que de facto condicionaram depois a eleição. Aqui há vários fenómenos que têm que ser analisados, que têm de ser analisados para se perceber um pouco. Também às vezes um certo cansaço do governo que estava nos Estados Unidos, na Casa Branca. Mas o que eu quero dizer é que no caso da Casa Branca e, portanto, do Presidente da República dos Estados Unidos, poderá não ser só a questão das redes sociais, mas provavelmente, uma vez que eles amplificam, portanto, as redes sociais amplificaram para aí exponencialmente. Empolou muito. Se nós repararmos um jornal que tem uma tiragem de 20 mil, um jornal nacional que tem uma tiragem à volta dos 20 mil, 30 mil exemplares, e depois nós vemos visualizações de página que ultrapassam os 400 e os 500 mil, quer dizer, é só para termos a noção do alcance, porque as redes sociais, neste aspecto, e aliás, há pouco estavas a dizer que de facto as redes sociais concorrem, de facto, também podem ser fonte de informação e podem amplificar, digamos assim, a visibilidade dos jornais, dos meios de comunicação social, não são só os jornais. E o fenómeno hoje em dia dos sites de notícias falsas, que existe sites que qualquer pessoa pode criar uma notícia falsa e, para quem não está atento, cai naquela notícia. Isso vai cair naquele alerta que eu fiz, que é de facto ter massa crítica e ver de onde é que vem essa informação. O que eu queria dizer é que nas redes sociais, neste momento, é raro o órgão de comunicação social, seja ele rádio, televisão, jornais, o que for, que não tenha uma plataforma online e que não tenha uma página no Facebook, Exato. No Twitter, enfim, em todos os Instagrams. Portanto, o que eles tentam fazer com isto é, de certa forma, amplificarem a visibilidade dos jornais, dos títulos, dos meios de comunicação social nas redes sociais e amplificarem, de facto, o alcance que eles têm. Poderemos dizer que a imprensa está com falta de identidade neste momento? Ou não? Não, eu julgo que não, porque esta passagem de ter páginas no Facebook e todas as redes sociais, praticamente, os meios de comunicação quase têm páginas e formas de twittar, digamos assim, como está na moda, com hashtags, enfim. Isso só mostra que, de facto, os meios de comunicação social estão atentos a esta realidade em mudança, porque esta é uma realidade em mudança. Eu dou sempre este exemplo. Eu saí da universidade há 20 anos e saí da universidade ainda não se falava em redes sociais. E hoje é uma ferramenta... Tínhamos um Mirk, pá. É verdade. Ainda não havia... Não tinha 20 anos, não tinha 20 anos. Ainda não havia. E só alguns é que o tinham.
Porque eu lembro-me que para consultar a internet era uma coisa absurda. E depois. Vou ali, já venho. E os computadores, para os computadores, a limitação. Ainda hoje, o meu primeiro computador devia ter a capacidade de um CD. Quer dizer, isto é incomportável para os programas que hoje instalamos nos nossos computadores. Os tempos hoje em dia andam também muito rápidos. Mas no caso da ligação à imprensa e às redes sociais, existe hoje também o fenómeno clickbait, que é a imprensa lança uma notícia bombástica para clicar em obter. Mas estamos ali a levar com uma certa publicidade em que a pessoa não quer clicar naquilo, mas tem que clicar, e é também o fenómeno da publicidade, não é? Que os jornais... Mas é a sustentabilidade, obviamente, da própria imprensa. E a sustentabilidade da própria imprensa poderá, por vezes, condicionar coisas. Por exemplo, há muitos jornais que pertencem a grupos económicos e cada vez mais. O Público pertence à SONAI, o DN pertence a... Achas que condiciona, às vezes, em certos títulos a nível nacional? Eu admito que possa ter algum... Achas que o patrãozinho lá de cima do Marca, às vezes, pode ligar para o redator? Eu acho que, sinceramente, eu acho que a abordagem que deve ser feita, independentemente do poder económico, social, o poder social não, o poder político, e outros poderes que existem, o poder religioso, o poder, enfim, todos esses poderes podem, de alguma forma, interferir. Poderão, admito que sim, aliás... Até que seja indiretamente. Ainda hoje... Nunca esqueça de quem é o patrão que paga o ordenado, não é? Exato. Também pode... Quer dizer, o que é importante, sinceramente, independentemente de onde se esteja, em qualquer canto do globo de onde se esteja, o que é importante é, de facto, termos bom senso. E o bom senso é, de facto, ver a cada momento a abordagem que devo dar, a forma como se deve fazer. Nós vivemos de notícias. Os jornais todos os dias têm de trazer informação diferente e têm de chegar às pessoas. A mensagem que eu costumo passar quando fazemos reunião de editores, portanto, de edição, estamos a preparar a edição do dia seguinte, nós procuramos quase todos os dias contar uma história, estar próximo das pessoas. E tens feito bem o JM na sua torre de vigia. E as pessoas têm, de facto, procurado cada vez mais este tipo de portanto, informação, uma informação próxima delas. Mas de facto o que acontece é que, olhando para o mapa mundo, verificamos de facto que ainda há muitas zonas de insegurança para os jornalistas. De facto, e há mortes, há jornalistas. Exatamente, que são mortos. Felizmente. No Brasil, na Rússia, na antiga União Soviética, em vários países. Há zonas mesmo em África, sobretudo a África Central, e no norte da África, a zona da a Guiné Equatorial, esse país tão bem português, onde se fala tão bem a língua portuguesa. Eu julgo que por contágio com a democracia, porque a liberdade de imprensa está muito associada à democracia, digamos assim. E portanto, diziam que costuma-se dizer que de todos os regimes imperfeitos, este é o melhor. Este é o melhor. E portanto, nunca vamos provavelmente ter o sistema ideal. As pessoas são, por natureza, enfim, insaciáveis, estão sempre à espera de mais e têm sempre expectativa para terem melhor, e fazem muito bem, porque é isso que faz com que o mundo, de facto, pule e avance. Mas, de facto, a questão da liberdade está muito associada à democracia, e se formos a ver os países onde ainda se nota que há, de facto, alguma ameaça à liberdade de imprensa, são, de facto, esses países onde a democracia não está implementada, ou não está de forma verdadeiramente implementada, porque muitas vezes aparece de forma fantochada, digamos assim. Sim, a malta na Coreia do Norte só tem que ler um jornal, porque o resto das notícias vêm todas iguais. Se calhar não sabe o que é jornal. Não sabe o que é um jornal. Saem os folhetos. Saem os folhetos. Mas, de facto, é triste porque... Mas também nos deixa, de facto, a expectativa que algum dia isso passe a acontecer. Nós já verificamos que isso, em alguns países, pensávamos que era impossível que a democracia vingasse, e ela vingou. Podemos lembrar da célebre Primavera Árabe? Exato. Há vários exemplos. Eu julgo que as zonas mais críticas serão, de facto, a zona da Ásia, grande parte da Ásia, o Pacífico, algumas regiões, ali na zona América do Sul, sobretudo acima do Brasil, alguns países acima do Brasil, para não referenciar nomes, mas de facto o que se nota é que há já muitos focos onde ela existe, e eu estou convencido que ela, por uma questão de contágio, vai alastrar-se a outros países, e vamos ter, com certeza, porque face à evolução tecnológica, de facto, a internet, esta facilidade que nós temos de comunicar, é de facto por aí o caminho, quer dizer, não há hipótese.
E quase a terminarmos a nossa boa conversa, vamos à vaca fria. Na região, temos liberdade de imprensa? Não tenho dúvidas. Não tenho absolutamente dúvidas. Os jornalistas são livres de escrever aquilo que pretendem escrever. Obviamente que não se vai pensar isso. Não, mas é que aqui, mas a liberdade de imprensa não é libertinagem. Exatamente. Nós podemos fazer, porque se cumprirmos à risca o que está na legislação, que a lei de imprensa existe, mas existe também uma legislação da imprensa. E, portanto, desde que se cumpram com aquilo que se cumpra com aquilo que está na legislação, de facto, penso que se pode fazer de tudo, sempre, que eu penso que é isso que é uma palavra muito importante no exercício da nossa atividade como jornalistas. É o bom senso. Porque o bom senso leva-nos a ter cuidados, por exemplo, com determinados temas que podem ferir as utilidades, exatamente. Portanto, as fotos, o problema das fotografias, por exemplo, o problema muitas vezes das redes sociais é não ter esse filtro, não ter essa sensibilidade. Qualquer pessoas completamente despedaçadas no chão. São fotos chocantes, quer dizer, e nós temos, de facto, a imprensa não se pode, tem que respeitar exatamente, é porque quando é um jornal, uma revista, obviamente não vai publicar uma fotografia chapada de um cadáver, obviamente por as leis oncológicas também. E nas redes sociais o fazem. Achas que deveria haver um filtro da própria rede em si para quebrar aquilo? A rede também tem interesse nisso, porque vão lá mais pessoas. Eu há dias publiquei um seio e fui bloqueado durante 3 dias. Nem quero saber como se fosse outra coisa. Mas a sério, de jeito de uma piada. E fui bloqueado. Eu vejo horrores, coisas muito piores. Mas de facto, as redes existem porque de facto elas permitem esta interação, permitem uma interação entre os cibernautas, entre os membros da rede. E, de facto, quanto mais visualizações, quanto mais interações houver, há, de facto, interesse para a rede, porque eles estão, por exemplo, no Facebook, não estão no Twitter, ou estão, embora eles estejam mais ou menos em todo lado. Ligado. Mas, de facto, quer dizer, é mau. Mas é que eu lembro-me, vou dar outro exemplo, numa televisão privada, nacional, talvez uns 20 e poucos anos. Só temos 2. Pronto. Não, temos mais, agora que as do cabo agora não temos mais. Vou dizer a SIC, não tem problema, foi a SIC. E portanto podem até consultar. Numa altura que houve um incidente no aeroporto de Lisboa, quando estavam lá a fazer umas obras, para uns 20 e poucos anos, lembro-me que houve um acidente lá nas obras e morreram algumas pessoas soterradas. E assim que então resolveu interromper a emissão para fazer um direto, um longo direto, com não sei quantas horas, e estava lá uma jornalista, portanto não tinha um jornalista de apoio, ou seja, ela não tinha tempo, se tivesse alguém a ajudá-la, ia haver ali uma articulação, iam buscar um bombeiro, iam buscar alguém para, no fundo, ir preenchendo aquele espaço com informação. E a certa altura, aquele direto parecia que eu estava lá naquela operação de resgate dos corpos. E era uma coisa macabra, é uma coisa horrível. Não tinha informação rigorosamente nenhuma, contraria todas as regras, para mim, todas as regras de jornalismo, porque a certa altura a jornalista da televisão estava a descrever o que estava a ver, quer dizer, se eu estava a ver, porque é que ela estava a descrever? Não faz sentido. E isto tudo porque para termos audiência. E a verdade é que tive audiência. Infelizmente para os jornalistas. Eu digo isto infelizmente para os jornalistas, porque de facto, do ponto de vista informativo, do ponto de vista jornalístico, pouco saiu dali. Mas a verdade é que a televisão conseguiu cativar uma data de gente à volta do televisor para ver aquelas imagens, aquele direto. Isto é, de facto, um pouco assustador. Assim como me assusta a questão das redes sociais, quando elas invadem, de certa forma, as nossas funções como jornalistas e tentam camuflar notícias falsas, tentando passar como sendo notícias. E, de facto, isso é assustador. Mas a melhor arma contra este tipo de coisas é, de facto, as pessoas terem uma massa crítica, estarem atentas, da mesma forma... Numa altura crítica necessitamos cada vez mais dos críticos. Exatamente, mas temos que estar atentos, desconfiar de tudo, suspeitar de tudo. E depois é assim, e depois há a questão da fidelidade. Eu, por exemplo, eu vou a um jornal, vejo que o jornal diz assim umas coisas que não são verdade. Obviamente... E portanto, ao fim e vejo uma vez, vejo 2 vezes, quer dizer, depois digo, bem, isto não é credível. Então as pessoas também têm que fazer esse processo, também como eu faço, qualquer pessoa deve fazer ou procura fazer. E, uma filtragem. Exato. Para mesmo a terminar, uma
como jornalista e como homem das palavras, conselho podes dar aos mais novos que nos estão a ouvir, que querem ser jornalistas? De que estão a fazer agora scroll para cima e para baixo. Hoje é de facto muito complicado estar, isto para quem tem filhos, e é muito complicado. E para aqueles que nós vão fazer também, estejam à vontade. Todos esses que querem de facto aumentar a população portuguesa, mas de facto é uma preocupação para quem tem filhos, orientá-los profissionalmente. O que eu acho muito, muito importante, o que seria ideal, ainda há dias ouvi o chefe Otávio, dizia que eu faço aquilo que gosto e ainda por cima pagam-me. O ideal era isso. Sim, infelizmente não chega a todos. Era que fizéssemos, cada um na sua área, não fôssemos todos cozinheiros naturalmente, mas que cada um fizesse aquilo que gosta e que seja remunerado por isso. Exatamente. Óbvio que tem que ser profissional. Nós hoje temos imensos cursos, temos imensos jovens a estudar, graças a Deus, e felizmente isso também é fruto do 25 de Abril e da Revolução e da democratização do ensino, porque houve uma altura em que nem todos conseguiam ir para a universidade. Hoje isso não é bem assim, praticamente quase todos conseguem, uns com mais ou menos sacrifícios para a família, mas acabam por conseguir. Aliás, nós temos também uma Universidade da Madeira e, portanto, as pessoas hoje têm ao seu alcance o ensino superior, conseguem entrar e conseguem fazer um curso. A dúvida é, vamos tirar um curso de quê? E vamos fazer o quê? Por isso é que eu digo, também a este nível é difícil orientar. O ideal é de facto que cada um escolhesse um curso que gosta, e no caso do jornalismo é interessante. Eu tirei comunicação social, não me arrependo de ter tirado, especializando depois em jornalismo, mas podia ter enverdado pela assessoria de imprensa, que também já teve uma experiência como assessor de imprensa, mas também ao nível da publicidade, e portanto é uma área muito vasta, a comunicação social, onde de facto há um mercado de oportunidades. É assim, as redes sociais, isto é a evolução como nós estamos a ver. Vamos precisar de gente para trabalhar nisto. Sim, também, obviamente. Não pode parar. Precisa de conteúdos lá para dentro, não senão nada parar. feito. Olha, Marcelo, muito obrigado por subir do primeiro andar até ao quarto. Foi uma viagem muito longa. A porta está sempre aberta. Esperemos que haja mais dias da liberdade de imprensa para comemorarmos, como sempre, em quê? Em liberdade. Nem acredito, 3 anos. 3 anos na boa. 36 meses, 157 semanas, 1096 dias, 26.298 horas sem ter de fazer nada. Nada! João, sim, são 3 anos sem teres de te preocupar com a manutenção do carro, mas essas encomendas não se entregam sozinhas. Para que a única coisa com que tenha de se preocupar seja a sua empresa, os comerciais Opel oferecem-lhe 3 anos de manutenção, 3 anos de garantia e 3 anos de assistência em viagem. Aproveita a gama de comerciais Opel a partir de 11.500 euros sem IVA. Saiba mais em opel.pt. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. Você está a ouvir a Rádio da Capital. 88.